Eu queria que você passasse para mim, porque tem muita coisa no meu. Pode? Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos para essa entrevista coletiva de imprensa para anúncio dos vencedores do prêmio Casas de Hospitalidade Rio 2016. Eu sou Valéria Guiar, sou a gerente de comunicação, marketing e projetos da Associação Comercial do Rio de Janeiro. É com muita alegria que nós recebemos todos vocês. Bom, as casas dos países e patrocinadores são uma tradição dos Jogos Olímpicos. Os espaços se popularizaram e se tornaram os principais pontos de encontro para assistir às competições ao vivo em telões, reunir a torcida de cada nação e receber os atletas para comemorar suas vitórias. Jornalistas, turistas do mundo inteiro também costumam frequentar as casas de hospitalidade. Além de promover a cultura, turismo, gastronomia, comércio e de receberem as delegações, proporcionam a consolidação de uma rede internacional de contatos e negócios e que ficará de legado para a cidade e para o Brasil. O Prêmio Casas de Hospitalidade Rio 2016 é uma iniciativa da Associação Comercial do Rio de Janeiro, em parceria com a Empresa Olímpica Municipal, a Subsecretaria de Relações Internacionais do Estado do Rio de Janeiro e a Coordenadoria de Relações Internacionais da Prefeitura do Rio de Janeiro. O prêmio vai destacar as melhores casas de hospitalidade nas seguintes categorias: legado, inovação, confraternização, promoção cultural, promoção de negócios. A comissão julgadora foi formada por representantes da Prefeitura, do Estado e da Associação Comercial do Rio de Janeiro. 34 casas temáticas que estiveram durante a Rio 2016 participaram do concurso. Além dessas categorias, foi aberta uma votação para eleger a casa favorita do público. As pessoas que participaram das atividades no período olímpico puderam também fazer a votação através de uma enquete virtual, através do site da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Participam desta entrevista coletiva o presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro, o senhor Paulo Protásio, o subsecretário de Relações Internacionais da Secretaria de Estado da Casa Civil, Pedro Spadali, o coordenador de Relações Internacionais da Prefeitura do Rio de Janeiro, o embaixador Laudemar Aguiar, e a diretora de comunicação da Empresa Olímpica Municipal, Marta Teles. Agora nós ouviremos as palavras justamente da diretora de comunicação da Empresa Olímpica Municipal, Marta Teles. Obrigada. Muito bom dia a todos. Good morning, buenos dias. Bom, as casas de hospitalidade, os hospitality houses, é um projeto muito lindo que a gente se dedicou muito. A gente tem um time maravilhoso na EOM, formado por a Bia, por a Carol, pelo Pedro e por eu mesma, que a gente trabalhou muito e a gente fez um benchmarking exaustivo do que foi feito em outras edições. A tradição vem ainda de Barcelona, 92, que começou com a Casa Holanda, e aí que as casas e os países e as marcas que viram tipo uma oportunidade de promoção e de interação com o público com essas casas, né? Aqui no Rio foi bastante especial porque a gente começou com uma adesão bastante pequena pelo momento que o Rio estava passando, pela situação política, etc. E a gente acabou com 56 casas, que é um número recorde que igualamos a Londres. Mas superamos a Londres em número de casas abertas ao público, porque foi uma atitude da prefeitura, da empresa olímpica, de convencer essas casas, de convencer os países, as marcas, de fazer essas casas abertas ao público. É muito importante essa interação com todos vocês, com jornalistas, com visitantes, com moradores locais do Rio. Tipo, aqui eu vi pessoas falando que foram no Catar, tipo, para as pessoas aqui foi como uma viagem sem sair do próprio Rio de Janeiro, que é bem importante.
E para o COI mesmo e para o IPC virou um case study realmente de engajamento. Então a gente está como adicionando essa parte das hospitality houses como ao engajamento próprio do IOC, que antes não formava parte. Então a gente está bem satisfeita e bem orgulhosa com o trabalho feito até agora. E sobre os resultados, bom, a empresa olímpica não participou da votação, porque nós temos inclusive uma relação já pessoal com muitas casas depois de tantos anos de trabalho, mas as pessoas que fizeram a votação tentaram ser o mais justos possíveis. Tinha muitos bons projetos, muitas casas bacanas, muitas categorias a serem avaliadas, e realmente eles fizeram uma votação justa. Muito obrigada, Marta Teles. Agora nós ouviremos as palavras do subsecretário de Relações Internacionais da Secretaria de Estado da Casa Civil, Pedro Spadali. Bom dia a todas e a todos. Queria, em primeiro lugar, saudar aqui os meus colegas da mesa, Paulo Protásio, presidente da Associação Comercial, embaixador Laudemar, a Marta, da E.ON. Queria cumprimentar todos os presentes aqui, em especial o cônsul-geral da Suíça, no Rio de Janeiro, Giancarlo Fenini, na figura de quem eu saldo a todos os organizadores de casas de países que estão aqui presentes, e são muitos. Bom, eu queria, em primeiro lugar, parabenizar essa iniciativa da Associação Comercial do Rio de Janeiro de pensar esse prêmio das casas. Eu acho que esse prêmio chama a atenção para um grande sucesso que foram essas casas de países. A Marta bem falou aqui agora que nós tivemos o mesmo número de casas de Londres, só que um número superior de casas abertas e um número muito importante que foi ter uma quantidade maior do que Londres, ou seja, a maior quantidade até hoje nos Jogos Olímpicos de participantes, de visitantes das casas dos países. Então, isso mostra que a receptividade dos cariocas e dos turistas que estavam aqui no Rio a essas casas foi enorme, o interesse foi muito grande. Nós víamos as filas longuíssimas que tinham na porta das casas dos países. Então, realmente, eu acho que é mais um dos sucessos que nós tivemos aqui. Essas casas deixaram um legado bem tangível na reforma de uma série de equipamentos culturais, inclusive alguns deles públicos. Nós, no caso do Estado, tivemos a Casa Laura Alvim, totalmente reformada, vai abrir na semana que vem ao público, recomendo que visitem, ficou lindíssima. Também tivemos benefícios no Parque Lage, na Casa França Brasil e na futura Central Técnica de Produções do Teatro Municipal. Aliás, Central Técnica de Produções, essa que hospedou também o Espaço Rio de Janeiro, onde nós tivemos oportunidade de promover o nosso Estado, mostrar a vocação turística e a vocação esportiva do Rio de Janeiro, mas não somente isso, nós também organizamos uma série de eventos de negócios nesse espaço, não só o Estado, mas o Estado em parceria com a Rio Negócios, da Prefeitura, a Casa Rio, que foi uma iniciativa também extremamente bem-sucedida, em parceria com a Associação Comercial, em que vários eventos de negócios sobre diferentes setores econômicos foram realizados, com milhares de participantes. Esse Espaço Rio de Janeiro, nós tivemos uma excelente parceria com a FEComércio, então conseguimos executar esse belo projeto. Então, eu acho que nós temos aí esse legado tangível, um grande legado intangível também, na medida em que nós pudemos apresentar outros aspectos do Rio de Janeiro, tanto do Estado quanto da cidade, o Brasil, com uma bela casa também, a Casa Brasil, no Porto, mas também o legado dos cariocas, dos fluminenses, dos turistas, poderem ver um pouquinho do mundo que estava aqui, não só no esporte, nas competições, mas também ver um pouco da cultura do mundo, ver uma série de aspectos desses países. Então, eu brinco que a gente teve uma espécie de um Epcot Center instalado aqui na cidade, em que a gente podia fazer um circuito e conhecer mais sobre os países. A Casa da Suíça, por exemplo, estava um espetáculo, está um espetáculo, porque a Casa da Suíça permanece nos Jogos Paralímpicos. Parabéns
por isso, para a Casa da Suíça. Então, queria saudar a todos, parabenizar principalmente os que estão aqui presentes. Eu reconheço alguns rostos dos organizadores de várias casas. Parabéns pelo excelente trabalho. Uma pena que já está terminando, que os Jogos Paralímpicos duram apenas mais alguns dias, mas ainda temos algumas casas abertas. Eu mesmo ainda tenho uma ou outra que eu não havia conseguido ver nos Olímpicos e agora visitarei nesses últimos dias nos Paralímpicos. Então, parabéns à Associação Comercial e parabéns a todos vocês pelas belas casas. Obrigada, subsecretário. Ouviremos agora as palavras do coordenador de Relações Internacionais da Prefeitura do Rio de Janeiro, embaixador Laudemar Aguiar. Bom dia a todas e todos. Obrigado por estarem aqui. Meu primeiro agradecimento vai para a Associação Comercial do Rio de Janeiro, como sempre, não só pela inovação de criar esse prêmio para as casas de hospitalidade, mas o próprio Rio Media Center, onde vocês estão, também foi feito com a participação da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Por exemplo, ela tem participado em várias iniciativas durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos e na nossa cidade. E a AEON, que foi o principal interlocutor e principal incentivador aos países e às empresas para terem as suas casas de hospitalidade aqui no Rio de Janeiro. O Pedro e a Marta já falaram, basicamente, o mais importante em relação ao número de casas, a importância de serem abertas aos milhares e milhares, centenas de milhares de cariocas e estrangeiros que passaram por todas essas casas, e as próprias categorias dos prêmios descrevem muito bem os principais itens, as principais características de por que a importância de ter essas casas de hospitalidade, não é? De legado, de inovação, de confraternização, de promoção cultural dos países, mas também de intercâmbio cultural com o Rio de Janeiro e de promoção de negócios. Eu faria 2 observações, não sei se eu deveria fazer ou não, mas apesar de nós termos a Casa do Brasil e a Casa do Rio de Janeiro, o Espaço Rio de Janeiro, entre essas casas que se candidataram ao prêmio, nós decidimos que, como elas eram casas brasileiras e estatais, que elas não ganhariam prêmios, mesmo que acabassem sendo as mais votadas, exatamente para que se caracterizasse que são prêmios para os que vieram ao Rio de Janeiro. Segunda a observação que eu gostaria de fazer, além da importância específica das casas de hospitalidade, é que foram as casas, os países, as empresas que decidiram em que categoria ou categorias de que elas participariam. Então, não fomos nós, não foi a comissão julgadora que decidiu a Casa X entrará em legado, a Casa Y entrará em inovação. Foi cada casa nacional ou casa de empresa que disse: eu quero me candidatar na categoria de inovação ou na categoria de confraternização, etc. Isso, inclusive, eu tive algumas surpresas de casas em que eu achei que foram expressivas em determinada categoria, mas que não se candidataram a tal categoria. E segundo, dizer que a premiação, o julgamento, enfim, a decisão em relação às casas, diz respeito especificamente ao legado tangível e intangível das próprias casas. Nós sabemos e temos vários exemplos, e eu vou citar alguns, de países ou de empresas que têm tido um trabalho de inovação, de legado, de promoção de negócio cultural, que vem antes dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos e ficará para além dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, e que já fizeram muito para o Rio de Janeiro, não só em relação à área de educação, à área de cultura, à área de negócios, mas também à área de inovação e legado para a nossa cidade. Mas é algo que não foi levado em conta porque esses países, enfim, os critérios foram decididos em relação à própria casa durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. A última observação que eu gostaria de fazer, enfim, uma proposta, inclusive, ao presidente Paulo Protásio, da Associação Comercial do Rio de Janeiro, é que nós estamos fazendo essa premiação para as casas que estiveram abertas durante os Jogos Olímpicos. Mas eu acho muito importante que nós valorizemos
as casas que permaneceram para os Jogos Paralímpicos. E acho que isso, inclusive, deveria ser algo incentivado durante os próximos Jogos de verão e de inverno, e também, regionais, para que as casas permanecessem nos Jogos Paralímpicos. É muito importante, vocês têm visto o sucesso dos Jogos Paralímpicos, as pessoas tinham muitas dúvidas em relação à participação popular nos Jogos Paralímpicos, já temos mais de 2 milhões de ingressos vendidos, a participação tem sido talvez até maior em determinados casos do que durante os Jogos Olímpicos, e é muito importante nós darmos esse incentivo a esses atletas e a essas pessoas que participam desse esforço de superação fantástico nos Jogos Paralímpicos. Então, vai a minha sugestão de que nós também façamos alguma premiação para as casas que permaneceram até o final dos Jogos Paralímpicos. Enfim, acho que basicamente isso que eu gostaria de dizer, e dizer que há várias premiações que foram, como alguém viu nos 100 metros borboleta com o nosso Daniel Dias, que acabou ficando com a medalha de prata e não de ouro, várias não venceram ali no photochart, não é? Porque há realmente muita inovação, muito legado, muita promoção e intercâmbio cultural e promoção de negócios feitos pelas diferentes casas. Algumas que participaram só como países, outros participaram só empresas, outros tiveram interação entre países e empresas, mas que, enfim, se promoveram separadamente, mas tiveram um legado conjunto. Então, é muito importante que vocês se atenham aos critérios que foram utilizados e ao fato de que foi cada casa que decidiu em que categoria que gostaria de participar. Tá bom? Muito obrigado. Obrigada, embaixador. Ouviremos agora o presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro, Paulo Protásio. Bom dia, gente. Eu quero dizer da minha alegria e a satisfação enorme de falar em nome da Associação Comercial nesse momento. Em primeiro lugar, você criou uma nova categoria. Essa categoria também é voluntária, mas só que é mandatória. Quem ficou para o Paralímpico também será referenciado, só que vamos ter que ter um tempinho. Ótimo. Isso vai nos dar, não só aceito a ideia, acho que a Associação Comercial tem tudo para fazer, dar esse destaque no momento do Paralímpico, mas eu acho que a gente podia até fazer uma ponte, no caso, Laudemar. Eu acredito muito nisso e acho que a Marta vai concordar, que é o seguinte: não são duas atividades globais. Na verdade, é uma, mas elas não vêm da mesma raiz, elas vêm de raízes diferentes. Mas nada impede que a gente acabe juntando as copas. A raiz pode continuar diferente, deve continuar diferente, porque é mandatório, mas, principalmente, esse momento que a gente criou aqui no Rio de Janeiro é de emoção, enorme emoção. Eu, pelo menos, confesso a vocês que eu tenho uma enorme simpatia para o que está ocorrendo, tenho enorme alegria e orgulho pelo que ocorreu, mas eu acho que, se a gente juntar essas copas, a gente vai fazer um mundo melhor. O que eu poderia dizer a vocês que não foi dito até agora? Eu acho que a gente entrou num processo no Rio de Janeiro extraordinário. E eu quero agradecer a enorme oportunidade que a Associação Comercial teve em partilhar isso com todos vocês, dentro da área da Prefeitura, do Estado, do Governo Federal, das atividades da sociedade, das ONGs, dos voluntários, da incansável casa que está aqui ao lado, que trabalhou dia e noite, 24/7, para fazer esse grande evento ser extraordinário. E eu queria que vocês me acompanhassem. A gente criou um calendário imbatível para o Rio de Janeiro. A gente acabou fazendo uma proposta para o futuro que não tem mais fim. Ou seja, quanto mais ela andar no tempo, mais rica vai ficar a nossa agenda. E eu queria provar isso a vocês de uma certa forma. A primeira delas
a sequência, o fato, por exemplo, de nós ter tido aqui uma relação com a Austrália foi muito de importante para nós na associação comercial, mas também foi importante para o lado da visão do que é a integração Sul-Sul no mundo. O que é o momento em que o mundo está vivendo de diferenciação? Nós estamos no limiar de uma grande mudança. Então, as distâncias estão se tornando muito difíceis de você não entender, porque você está no dia seguinte, no outro lugar, e o mais incrível é que você está no momento, em qualquer lugar. Basta ver e compulsar o nosso celular. Ou seja, o mundo não é exatamente aquele que era quando Londres fez, quando se realizou e quando Tóquio vai se realizar. Nós temos um convite aceito para partilhar de uma grande mobilização global com a Austrália. Sydney, uma outra cidade também olímpica. E com ela nós vamos casar para uma proposta. Essa proposta qual foi? Aumentar a nossa potencialização na agenda. A gente decidiu, nesse momento em que estávamos se preparando para organizar a Olimpíada, a trabalhar com as câmaras de comércio do mundo inteiro. E a dizer a eles, se vocês vierem ao Rio de Janeiro durante a Olimpíada, sendo membro de uma Chamber of Commerce, de uma Chambre de Comércio, o que seja, uma Câmara de Comércio, você, nosso membro, seria. E a Casa Rio serviu para isso. A Casa Rio foi a porta aberta para todas as pessoas que aqui chegaram, no seu tempo vago do esporte, praticar alguma coisa de negócio, de informação, de interesse da cidade. Funcionou? Funcionou. Tanto é que a Chamber of Commerce de Tóquio está nos copiando. Nós estamos traduzindo todo esse esforço para 2020. Isso é importante? Porque é parte do processo. E esse processo nos levou a uma outra decisão. Nós nos candidatarmos à reunião mundial do Encontro das Câmaras de Comércio em 2019, que vai acontecer nas Américas. Então, o Rio de Janeiro, hoje, oficialmente, é candidato a ser sede dessa grande reunião. Aí nós começamos a pensar nesse calendário, e esse calendário nos levou a 22. Então, em 17, nós vamos estar na Austrália fazendo uma nova forma de redesenho geográfico de negócio Sul-Sul-Norte. Em 19, nós estamos pautando a nossa reunião mundial das câmaras de comércio no Rio de Janeiro. Estamos nos candidatando a tanto para sermos sede desse processo. Em 2020, nós já temos garantido na agenda o encontro mundial dos arquitetos do mundo inteiro a virem ao Rio de Janeiro para discutirem como é que é essa ideia de hospitalidade, como é que é essa ideia de qualidade de vida, como é que é essa ideia de sustentabilidade, como é que você tem compromissos urbanos onde o mundo, no Brasil, vai ter 93% da sua população em cidades. Ou seja, como é que isso tudo vai se processar para um desafio que a humanidade tem para poder resolver antecipadamente essa ação. E não paramos aí. 20, nós estamos realmente traduzindo essa reunião dos arquitetos, mas temos o compromisso com Tóquio. Mais do que isso, a gente passa 22 a ser o momento do bicentenário no Brasil. Esse bicentenário, ele tem enorme importância para uma referência da evolução, porque há 100 anos atrás, no Rio de Janeiro, foi feita uma exposição internacional em 1922. Lá, não sei se todos lembram, mas quem pode ter referência, lá se construíram quase grande parte dos palácios do Rio, inclusive o próprio Senado. Outras áreas eram centros de exposição naquela ocasião, naquela região. E nós decidimos nos candidatar e vamos buscar o apoio não só do Estado, da cidade, como do próprio governo federal, a sermos sede de uma nova exposição internacional, essa que tem duração de 3 meses, em 2022. Então, esse é o momento em que a gente pode realmente traduzir aquela proposta da metropolização da cidade, o compromisso que o Estado está tomando para fazer com que a metrópole, ou seja, os 21 municípios que cercam a Baía de Guanabara, a mudarem a sua atitude, a se comprometerem com esse Rio de Janeiro
que sai com muito mais de escala de responsabilidade no mundo para ser uma cidade global, para ser exemplar e fazer com que isso ocorra. Gente, ganhamos uma enorme agenda e de compromisso. Uma casa como a nossa, a Associação Comercial, depois que ela faz 200 anos, ela acredita na sobrevida. O governo pode estar conosco todo o tempo, mesmo mudando a sua matriz. O que nós queremos é que a cidade represente a cidadania nova brasileira e os seus novos compromissos. Que a cidade possa traduzir num caso exemplo a nível nacional. Que a gente possa fazer uma rede enorme de prosperidade. E, para garantir isso, a Associação Comercial dá um carimbo em cima da Casa Rio de forma permanente. Ou seja, já está aberta a todos aqueles que participaram com as suas casas de hospitalidade para permanecerem com a sua representação, com a sua vida, com a sua ligação, com a sua ação plugada na nossa rede, porque nós somos 2.300 associações comerciais no Brasil. Nós queremos oferecer essa rede a todos aqueles que queiram conosco comungar. Nós queremos dar a essas ações de representações de mercado o melhor trânsito possível, para que a nossa reunião em 2019 seja exemplar, para que a nossa reunião em 2020 seja espetacular e que em 2022 o mundo entenda que o Brasil, com a sua capacidade tropical de interpretar o mundo, é muito criativo e serve para todos os tipos de tamanho de sapato, para a gente poder andar na direção de um número muito melhor do que nós temos hoje. Um bom dia. Obrigada, presidente. Paulo Protásio. Queremos registrar e agradecer os nossos colegas que fazem a tradução por Libras, que nos ajudam nesse momento, e dizer também que quem precisar da tradução por idioma, há os aparelhos disponíveis para a tradução. Bom, as casas temáticas dos países e empresas foram realmente uma das grandes sensações dos Jogos Olímpicos Rio 2016 e algumas dos Paralímpicos. E este prêmio visa justamente destacar e reconhecer o trabalho realizado por todos, assim como incentivar este seu legado. Mais uma vez, nós agradecemos pela presença de todos os jornalistas aqui, assim como de todos os representantes das casas, dos países, das empresas, mas destacamos também as agências que organizaram essas casas, que realmente vestiram a camisa, fizeram com tanto carinho, cuidado e zelo, e receberam os nossos organizadores também com muita atenção. O nosso muito obrigada a todos vocês. Realmente tinha o dedo brasileiro em tudo que nós pudemos ver. Fica a nossa gratidão. Também queremos destacar o trabalho realizado pela Marilis Fantoni e a Camila Lima, que não só organizaram todo o prêmio, mas visitaram todas as casas, fotografaram, fizeram o mesmo questionário para todas as casas. Isso foi fundamental para que a comissão organizadora pudesse avaliar nos detalhes, pudesse ser o mais justa possível. E no caso de algum jurado que possa ter tido a impossibilidade de visitar uma das casas, por uma questão de justiça, ele teve todo o material, portanto, o julgamento foi feito fiel, digno. Parabéns, então, a Marilis e a Camila. A entrega do prêmio será amanhã, durante um almoço do empresário, promovido pela Associação Comercial do Rio de Janeiro, que acontece também durante o evento Sports Flame. Este almoço vai ter a participação do presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Arthur Nussmann, e do ministro dos Esportes, Leonardo Pisciani. Os jornalistas que estiverem interessados em fazer a cobertura podem se credenciar conosco, assim como todas as casas estão sendo também convidadas. Os organizadores já fizeram contato. Caso alguma não tenha ainda confirmado presença, a Marilis e a Camila estarão à disposição para fazê-lo. Bom, chega de mistério, né? Quer falar, embaixador, por favor? O presidente Paulo Protásio me cedeu a honra de anunciar os vencedores em cada categoria. Como nós dissemos, a Associação Comercial dividiu as categorias em legado, inovação, confraternização, promoção cultural e promoção de negócios. Também foi criada uma favorita do público com votos dados por meio da página eletrônica da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Novamente, explicar que foram as próprias casas que decidiram em que categoria gostariam de participar.
E, mais uma vez, eu me surpreendi de algumas casas não quererem ou não terem decidido entrar em algumas categorias. Mas, enfim, essa foi a decisão de cada uma delas. A vencedora na categoria de promoção cultural foi a Casa Qatar. A Casa Qatar esteve aberta ao público e proporcionou uma viagem pela cultura árabe e do Catar através dos mais variados elementos: gastronomia, músicas, arquitetura, dança, decoração, performances, desfiles de moda, cerimônias culturais e até mesmo através do olfato. Um dos destaques da casa foram as tendas disponíveis ao público com desenhos de rena para as mulheres, escrita dos nomes em caligrafia árabe, vestimentas típicas árabes e refeições. A casa também contou com o intercâmbio entre a cultura árabe e brasileira por meio de um restaurante com pratos típicos assinados pelo chefe Alex Attallah. Segunda categoria, promoção de negócios. Vencedora, EY, Ernst Young. A Casa EY deixa um grande legado para o Clube do Flamengo ao reformar a sua estrutura, assim como nas ações intangíveis relacionadas às Olimpíadas, como investimento no esporte. A casa também abrigou a World Olympians Association e suas ações de negócio e atividades atraíram cerca de 400 convidados por dia. A casa contou com convidados que foram selecionados também cerca de um ano antes das atividades da própria casa se iniciarem, e os eventos incluíram um programa de empreendedorismo da EY, que deu a oportunidade de pequenos e médios empresários participarem desse ambiente de negócios. Categoria Legado. Federação Internacional de Voleibol. Com suas atividades na Escola Municipal Cícero Pena, em Copacabana, a Federação Internacional de Voleibol investiu mais de R$650 mil na reforma de boa parte da estrutura da escola, melhorando as condições de estudo de cerca de 600 alunos de 6 a 18 anos que a frequentam. A FVB também teve a preocupação de envolver os alunos em todo o espírito olímpico, ao incorporar desenhos e projetos dos alunos na casa e promover palestras com jogadores e atletas olímpicos para inspirar os alunos com valores como determinação, disciplina. Além disso, um projeto de escolas de vôlei em 2 comunidades do Rio de Janeiro foi criado para dar oportunidade para crianças e jovens de comunidades vulneráveis por meio da prática esportiva, que terá financiamento até 2020. Categoria Inovação. Vencedora, Hungria. Teve muito photochart nessa, viu? Localizada no Jockey Club, a Casa da Hungria inovou ao reproduzir cenários húngaros com o Rio Danúbio em um ambiente que ficou absolutamente transformado no Jockey Club. A casa utilizou a água como fonte de inspiração e criou um aquabar com mais de 30 tipos diferentes de águas minerais e medicinais, além de uma exposição interativa com o público que expõe os esportes aquáticos e as paisagens da Hungria. Também expôs elementos culturais da gastronomia, música e diversas performances de artistas húngaros. Categoria Confraternização. Vencedora, Suíça. Localizada na Lagoa Rodrigo de Freitas, a Casa da Suíça contou com diversas atividades gratuitas e abertas ao público, funcionando, inclusive, no período dos Jogos Olímpicos, Paralímpicos e entre Jogos, resultando em mais de 450 mil visitantes. Através da culinária suíça, os visitantes puderam experimentar os sabores típicos que foram preparados por chefes suíços renomados em parceria com aprendizes de gastronomia de um projeto no Morro do Borel. A Casa Suíça deixará como legado a reforma do campo de beisebol da Lagoa. A categoria esta preferida do público, a vencedora foi a NBA.
Com mais de 1.000 votos, a Casa NBA foi escolhida como a casa favorita do público. Atraiu mais de 11.500 visitantes em um único dia em seus 300 metros quadrados de atividades. Com diversas ativações com o público, a casa contou com animações de apresentadores, dança, interação com as lendas do basquete e torneios, além de utilizar o uso da tecnologia e redes sociais para engajar o público. Uma nota particular, não deveria nem falar, mas já tendo os parâmetros para o julgamento e a seleção e eleição dos vencedores, eu havia proposto que nós tentássemos emular os Jogos Olímpicos e Paralímpicos e tivéssemos medalha de ouro, de prata e de bronze. Mas aí me disseram que não dava para mudar as regras no meio do caminho, eu tive que concordar. Mas se nós tivéssemos, obviamente, várias outras casas teriam sido premiadas e queria, mais uma vez, acho que em nome de todos, parabenizar a participação de todas as casas de hospitalidade que deixaram todas algum tipo de legado e, certamente, além dos legados tangíveis de reformas específicas, legados intangíveis para nós no Rio de Janeiro, para todo mundo nos Jogos Olímpicos. Muito obrigado. Bom, por iniciativa do presidente Paulo Protásio, amanhã, durante a cerimônia de premiação, todas as casas serão homenageadas. Haverá a entrega de um certificado, de um diploma. Portanto, a gente conta com a participação de todos, porque realmente foi um show que todas deram, deixaram legados importantes. A decisão foi muito difícil para todos os jurados. Nós que pudemos, eu visitei quase todas, também vi que o grau de dificuldade, estão todas de parabéns pela inovação, pela confraternização, pela promoção de negócios. Esperamos por vocês na cerimônia amanhã. É um almoço com o Carlos Arthur Nussmann e o ministro dos Esportes, Leonardo Pisciani. Portanto, todos estão convidados. Nós vamos agora abrir para perguntas, caso haja o interesse de vocês. Se alguma emissora de TV quiser fazer também um quebra-queixo, depois nós podemos direcionar os nossos participantes até o backdrop. Enfim, estejam à vontade. Presidente, quer falar? Eu, se fosse fazer uma pergunta, eu faria quem é o segundo colocado, ou o terceiro. E eu queria dizer a vocês que eu não quero nunca mais participar de um concurso desse, porque é 10º de vírgula pós do processo. E realmente é uma sensação. A primeira ideia que eu quero dar a vocês é, por exemplo, na categoria inovação, você realmente tem 9,4, tem 9,5 e tem 9,3. Ou seja, tem 9,2. Ou seja, na verdade, você quase que chega num processo em que você pode dizer é um empate. Empate técnico. Na verdade, essa sensação é uma sensação que eu queria dividir com vocês. Se eu pudesse também fazer uma pergunta ao público, mas você mencionou no início que houve países e empresas que trouxeram legados anteriores ou que vão além dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, e não somente as casas. Eu gostaria de citar 4 que eu conheço particularmente, independentemente de todos os outros que haja. A própria Casa da Suíça, que ganhou confraternização, mas também tem um legado social junto com a TV Suíça e a TV da Áustria, que foi a renovação da colônia de pescadores da Lagoa Rodrigo de Freitas. A Holanda, que durante os últimos 3 anos manteve um projeto com a Secretaria Municipal de Educação, renovando não só fisicamente alguns ginásios experimentais olímpicos, mas também trazendo junto com, enfim, numa parceria entre o Comitê Olímpico e Paralímpicos holandeses com a Secretaria Municipal de Educação, trouxe atletas e vencedores olímpicos e paralímpicos para capacitar e para dar aulas para alunos de escolas municipais do Rio de Janeiro, que, inclusive, foi solicitado que continuasse mesmo após os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. A Dinamarca, que ficou separada da Casa Lego, mas que era quem visitou na praia era
Dinamarca e Lego Juntos, que além da doação da maquete para o nosso Museu do Rio de Janeiro, também doou vários kits de Legos para centenas de escolas municipais do Rio de Janeiro. E, por último, a empresa Cisco, que tem o projeto digital do Porto Maravilha, que começou bem antes e que continua. Então, não podemos levar em conta esses projetos que vão além das casas específicas de hospitalidade, como certamente outros países e outras empresas têm. Tivemos que nos focar nas casas, mas lembrar que há essa interação e essa preocupação e essa parceria da cidade do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, enfim, do Brasil, com esses países e diversas empresas que estão sediadas aqui no Rio de Janeiro, de deixar legados tangíveis e intangíveis para a nossa cidade, que cada vez mais, e como o próprio Paulo Protásio disse, é uma cidade global, está voltando ao que deveria sempre ter sido. Muito obrigado. A Associação Comercial do Rio de Janeiro entendeu que essa atuação das casas de hospitalidade foram realmente uma das grandes sensações e atrações dos Jogos e, portanto, teve a ideia de eternizar isso, deixar como legado, como exemplo, através de uma publicação de um livro. Nós, em breve, vamos enviar e-mails para todas as casas, convidando para participar desta publicação, que vai ficar para a memória, para a história e, por que não dizer, como legado da atuação de vocês. Nós queremos agradecer a toda a equipe do Rio Media Center que nos recebeu, que nos ajudou tanto, e na figura da Fernanda Silva, que foi nossa interlocutora desde o início, nós queremos agradecer a todos. Muito obrigada. E para a Associação Comercial do Rio de Janeiro, realmente é muito importante estar aqui nesse espaço, cuja a construção tem também a marca da Acerrio. Portanto, se ninguém tiver mais nenhuma consideração e pergunta, a gente dá como encerrada essa entrevista coletiva, mas continuamos à disposição, caso queiram fazer algum quebra-queixo, alguma entrevista exclusiva, e esperamos por todos vocês amanhã no almoço do empresário a partir de 12h30. Muito obrigada a todos os componentes da mesa, o presidente da Associação Comercial, Paulo Protásio, o subsecretário de Relações Internacionais da Secretaria de Estado da Casa Civil, Pedro Spadali, o coordenador de Relações Internacionais da Prefeitura do Rio, embaixador Laudemar Aguiar, e a diretora de Comunicação da Empresa Olímpica Municipal, Marta Teles. A todos, muito obrigada, tenham uma excelente tarde e até amanhã, se Deus quiser. Todos os representantes das casas, para a gente poder fazer uma foto, né? Não só todos os participantes, além das vencedoras. Vamos fazer todos uma foto aqui para a gente guardar? Pode ser? Pode ser aqui na frente do palco?
Podem todos os representantes das casas que estiverem aqui em cima? Vamos subir para fazer uma foto, por favor? Todos são vencedores, né? As agências que organizaram, os representantes dos países e das empresas. Vamos fazer uma foto? Nós vamos distribuir essa foto para a imprensa, através do portal, do mailing. Convido a todos, portanto, a subirem aqui ao palco, todos os representantes das casas, não só os vencedores, todos, porque nós consideramos que todos sejam vencedores. É a homenagem que nós queremos prestar a todos os participantes. Vamos lá, os representantes das casas, por favor. Tudo bem? A Camila está aqui e a Maria. Elas podem tirar. Vem tirar foto aqui, você representa a casa, vem cá. Severas, tem dois profissionais de educação física que fazem parte da secretaria. Nós aproveitamos para convidar a todos para, a partir de meio-dia, terem aqui mesmo no espaço do Media Center uma experimentação de bocha. Jornalistas credenciados e os presentes podem viver a experiência que atletas com deficiências severas têm ao disputar as partidas. 2 profissionais de educação física, que fazem parte da Secretaria da Pessoa com Deficiência da Prefeitura do Rio, vão simular com voluntários o esporte e explicar as regras, objetivos e dificuldades da modalidade. Portanto, todos estão convidados. Aqui é a rampa.